Você já conquistou muito na carreira, tem um campeonato e um contrato enorme. Vou assumir o papel, encarar o desafio e estou animado para ver o que podemos fazer. Eu falei sobre Josh Giddey algumas semanas atrás e como ele basicamente está apresentando números de calibre de superestrela, liderando seu próprio time. Uma frase impensável quando ele foi para o banco nos playoffs em Oklahoma City por ser considerado inaproveitável, mas não é só o Josh Giddey. Eu quero dar uma olhada em mais jogadores que também pareciam que suas carreiras não iam para lugar nenhum até agora. Agora esses jogadores parecem incríveis e seus críticos estão desaparecendo aos poucos. Vamos dar uma olhada detalhada em alguns jogadores que, surpreendentemente, mudaram a narrativa e anos de dúvidas desapareceram da noite para o dia. Os times jogam para defender, mas acabam lendo e desviando o lance. Arremesso do canto e mata a bola de 3. Michael Porter Jr., por grande parte de sua carreira, por grande parte de sua vida, as lesões têm sido o tormento da sua existência, em especial lesões no ombro e nas costas, que prejudicaram muito seu atletismo e sua capacidade de arremesso ao longo dos anos. Em sua última temporada em Denver, Porter, na verdade, teve uma temporada regular incrível, mas com uma entorse na articulação acromioclavicular do ombro. Ele mancava nos playoffs. Naqueles playoffs, foi feio. E corre. Porter se separa, solta a bola, tenta recuperar e então arremessa. Na maioria dos jogos, ele não influenciou, mas superou pela força. Ninguém jamais questionou se Porter era talentoso ou não, ele claramente é. Mas é o contrato absurdo que ele assinou em 2021 que limitou a capacidade dos Nuggets de melhorar o elenco. Porque ele não melhorou muito. Fãs e mídia culparam o contrato dele pelas falhas dos Nuggets, principalmente devido às lesões frequentes e baixo desempenho. Naquela época, esse tipo de dinheiro era reservado apenas para jogadores de nível All-Star, e Porter não passava de um jogador de apoio que se beneficiava jogando ao lado de Jokic. A pergunta que todos faziam era: ele é realmente talentoso o suficiente para liderar seu próprio time e ser o principal pontuador de forma consistente? Nós refletimos sobre isso por anos. Então, quando ele foi trocado para o Brooklyn, foi uma situação estranha. Sim, não havia mais expectativas de ganhar o título, mas ele também entrou para um time com o maior fominha que eu já vi. Cam Thomas havia grande chance de Porter receber mal as bolas desejadas e ficar parado no canto como sempre. Mas não, ele tomou o papel de primeira opção das mãos de Cam Thomas e assumiu a responsabilidade de liderar o time. Quero dizer, isso é realmente impressionante para ser honesto. Na verdade, ele é um pontuador melhor e, de alguma forma, também um passador melhor do que ele. Não deveria me surpreender, já que se trata de Cam Thomas. Porter era conhecido por não devolver a bola em Denver, mas chegou à sua maior média de assistências na carreira, com mais de 3 por jogo. Isso não é ruim para ele. O mais impressionante é que, sem Jokic, Porter manteve a eficiência nos arremessos próximos à cesta e de 3 pontos. Ao mesmo tempo, ele atingiu seu maior volume na carreira na NBA. Agora, mesmo mais visado pelas defesas, Porter não se abala. Sua confiança está alta e os resultados aparecem na súmula. Mais de 25 pontos por jogo, 62% de aproveitamento, criador de jogadas aprimorado. Isso faz você se perguntar, se ele tivesse começado a carreira como primeira opção, será que teria se tornado um pontuador de 30 pontos por jogo todo ano? Até agora, pensa bem, é a primeira vez que ele é a principal opção e já está se destacando imediatamente. O Brooklyn Nets está muito ruim. Não importa o quão bem ele jogue, mas pelo menos ele está trazendo um pouco de entretenimento para uma franquia que, de outra forma, seria desastrosa. Dillon Brooks. É incomum ver um jogador se destacar perto dos 30 anos. É ainda mais raro isso acontecer com um cara que muitos consideram motivo de piada. Mas isso veio após anos sendo chamado de incômodo, tagarela, encrenqueiro e até jogador sujo. Brooks é o exemplo perfeito de um jogador que você ama se ele está no seu time, mas odeia quando joga contra você. Apesar de ser considerado peça descartável na troca por Kevin Durant, ninguém esperava que ele se destacasse tanto e fosse o segundo maior pontuador depois de Devin Booker. Os Suns têm melhor desempenho com ele do que com Durant. Após a saída de Kevin Durant, Brooks entrou e supriu muito bem a falta de pontuação. Claro, ele está longe de ser do calibre de um pontuador como Kevin Durant, nem chega perto. O objetivo da troca era reiniciar e renovar o time, por isso Jalen Green foi a principal aquisição. Os Suns esperam revitalizar sua conturbada carreira na NBA. Brooks, embora ninguém tenha se importado, ele estava até incluído na negociação e agora é o segundo jogador mais importante do time.
O mais importante é que o Suns tem retrospecto vencedor. Agora é a defesa dele e alguns diriam sua ousadia que elevam o time. Mesmo que o odeie, é inegável, ele marca presença em todo o time por onde passa. Já reparou algo curioso nos anos do Phoenix Suns, nas eras Devin Booker, Kevin Durant, Chris Paul e depois Bradley Beal? Eles sentiam falta de um jogador raçudo, disposto a se sujar na quadra. Dillon Brooks era o jogador ideal para aquele momento e poderia ser a segunda opção do time, levando-o ao próximo nível. É um papel ao qual ele não está acostumado, mas mesmo assim conseguiu mudar toda a atitude da franquia do Suns. Devin Booker o chamou de transformador de cultura e notou que ele se dedicou mais no verão que qualquer outro do time. Talvez seu sucesso recente venha de uma ética de trabalho pouco valorizada. Sempre o vimos como um super vilão de quadrinhos, por isso não notamos como seu jogo evoluiu. Lauri Markkanen, quando o Utah Jazz trocou Rudy Gobert, naquela que a maioria das pessoas considerou a pior troca que Minnesota já fez. Acontece que talvez estivéssemos errados. Gobert foi fundamental para levar os Wolves a finais de conferência seguidas, no período mais vitorioso da franquia. O Jazz ainda não havia aproveitado essa troca. A única coisa que eles experimentaram foram 3 anos consecutivos, que logo seriam 4, de ausência nos playoffs. Agora, eles ainda têm algumas escolhas e trocas dos Wolves, mas até agora, só 2 jogadores decentes resultaram desse negócio, Walker Kessler e Keontae George. Lauri Markkanen chegou na troca por Donovan Mitchell. Ao chegar aqui, tornou-se All-Star pela primeira vez e o jogador que mais evoluiu na NBA. E parecia que talvez, só talvez, ele pudesse assumir como o novo rosto da franquia. Eles até lhe ofereceram um contrato de 5 anos por 240 milhões, mostrando claramente que querem que ele seja o rosto do Jazz. Infelizmente, por causa de uma combinação de lesões e de uma mudança de papel, o lugar de Markkanen no time ficou em suspenso. Logo após assinar o contrato, ele foi alvo de rumores de troca e sempre que o Jazz quase fechava negócio, Markkanen emplacava uma sequência impressionante de pontos e fazia o time repensar. Alguns diriam que é um relacionamento tóxico. Sempre que você sente que deveria terminar com ele e deixá-lo ir, ele faz algo bom e você muda de ideia. Mas, falando sério, o Jazz nunca deveria ter dado esse contrato absurdo para ele em primeiro lugar, mas talvez finalmente esteja valendo a pena. Isso nos leva ao dilema atual. Markkanen, nos primeiros 20 jogos mais ou menos, reacendeu seu espírito no basquete. Ele voltou a ser a principal opção do time e está alcançando seus melhores números. Ninguém esperava que ele tivesse média de quase 30 pontos por jogo, mas ele conseguiu. E de modo hilário, o Jazz segue perdendo. Agora você pode aprender a pisar no acelerador, ter a assistência... Alguém pode olhar para Lauri Markkanen e pensar, uau, ele conseguiu. Ele finalmente elevou seu jogo para um nível totalmente novo, um nível que o Jazz estava esperando há todos esses anos. Por outro lado, você pode encarar isso como uma oportunidade. Você pensa, ele tem 28 anos, já teve lesões e provavelmente não vai mais evoluir. O Jazz não é candidato ao título. O valor de troca dele está no ponto mais alto de todos os tempos, então por que não aproveitar? Markkanen já está acostumado a rumores de troca, mas é um jogador diferenciado. Outros times normalmente evitam um jogador com um contrato do tamanho do dele porque é gigantesco, mas ele também tem um conjunto de habilidades que desperta o interesse dos times que disputam o título. O cara é um pivô de 2,13 metros que pode arremessar de 3 e infiltrar na cesta quando quiser. Ele é simplesmente um pontuador muito dinâmico, muito fluido e completo para o tamanho dele, uma combinação que raramente se vê. O renascimento de Markkanen salvou o Jazz, que agora pode usá-lo como moeda de troca para obter o máximo valor. A maior parte das escolhas da troca do Rudy Gobert ainda não foi usada. Então, mesmo que eles não consigam competir nesta era da NBA, terão uma chance melhor no futuro. Deni Avdija. Antes da NBA, Deni Avdija já era amplamente elogiado mundialmente. Alguns até compararam seu jogo ao de Luka Doncic, um jogador alto com habilidades de armador que faz de tudo. Mas ele sucumbiu a um destino que muitos já tiveram antes. Seu time desistiu dele cedo demais. Após 4 anos em Washington, Distrito de Colômbia, ele mostrou uma melhora constante e lenta. Quando chegou a hora de dar um papel maior a ele, os Wizards ficaram inseguros. Eles acharam que ele não fez o suficiente para comandar a franquia. É estranho, quero dizer. Eles preferem deixar Jordan Poole e Kyle Kuzma liderando o tanque do que sequer considerar dar um papel maior para Deni.
Pouco depois, eles o trocaram por escolhas futuras, esperando encontrar alguém melhor no draft, mas, ao que parece, provavelmente não vão encontrar alguém melhor em Portland. Deni Avdija pegou fogo. Demorou um pouco, mas ele finalmente está jogando como o jogador que diziam que ele seria, um fenômeno, dominando em todos os aspectos do jogo. O que mudou exatamente? Durante a off-season, os Blazers perderam Antonio Simons, e a lesão de Scoot Henderson tirou 2 jogadores de alto uso do time. Anteriormente, os Blazers tinham uma infinidade de jogadores jovens disputando a bola, disputando posses para se provar. O ex-treinador Chauncey Billups também era um técnico polêmico. Ele testou tantas formações diferentes que Avdija acabou indo para o banco em momentos aleatórios da temporada. Isso é inaceitável para o único potencial superestrela do seu time, agora sob comando do técnico interino Thiago Splitter. Ele simplificou o ataque e focou todos os esforços nele. Ele reconheceu seu talento, mas só agora deram a ele controle total do ataque, algo que já devia ter ocorrido há 1 ano. Normalmente, os jogadores não surgem do nada e começam a jogar como superestrelas. Para Deni, foram muitos anos de pessoas não acreditando nele. Ao ver uma chance em Portland, ele aproveitou e eles precisaram acreditar nele. É possível dizer que os Blazers tiveram sorte por acaso, o que é parcialmente verdade, já que Billups está sendo investigado por apostas ilegais. Isso permitiu que um novo técnico chegasse com uma mentalidade diferente. Se ele tivesse permanecido como técnico dos Blazers, Deni teria ficado preso no purgatório, sendo um jogador que marca de 17 a 18 pontos por jogo para sempre, pelo resto da carreira. Melhor ainda, ele provavelmente tem o melhor contrato da liga. Em 2023, ele renovou por 4 anos e 55 milhões. Foi uma barganha na época e é um negócio ainda melhor agora. Na verdade, está parecendo um roubo geracional. Se ele conseguir manter esse ritmo, é isso aí, pessoal. Esses jogadores foram desacreditados com o tempo e ninguém esperava esse desempenho. É incrível. Então, o que você acha? Você acha que Porter e Avdija já são jogadores de nível All-Star ou ainda é cedo para dizer? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!